Hoje o assunto é filtro. Filtros de papel, diferenças e semelhanças, dicas fundamentais para usar corretamente o seu filtro e principalmente vamos falar sobre filtros de papel, filtros de pano, filtros de inox. Então, vem comigo depois da vinheta. Olá, bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Thiago de Paula e você está em mais um vídeo da playlist O Melhor Café. Uma seleção de vídeos que traz um pouco desta minha paixão. Como eu já disse, hoje vamos falar tudo sobre filtros de café. A primeira coisa que eu quero falar então é sobre usar o filtro de pano ou filtro de papel. O filtro de pano sempre tem uma relação afetiva com quem ama café, especialmente quem ama café e que tem aí mais de 30 anos ou ainda quem teve a chance de se relacionar com os avós. Eu posso dizer por mim. Eu lembro perfeitamente da minha tia-avó na fazenda, preparando aquele cafezão delicioso, às 5h30 da manhã. O cheiro tomava o casarão inteiro. E quando eu chegava na cozinha, lá estava o bule em cima do fogão a lenha e, claro, o filtro de pano no suporte de metal. Maravilha, coisa mais linda essas memórias afetivas, né? Mas e aí? Filtro de pano presta, não presta? Bem, a galera dos cafés especiais costumam não gostar muito da ideia do filtro de pano. Eu, pessoalmente, não vejo nada de mal nisso. Porém, eu tenho algumas dicas para quem gosta do clássico. Primeiro é que o filtro de pano deve ser muito bem lavado para não causar até mesmo problemas de saúde. O pano acumula sujeira de todas as formas que você imagina, visuais e microscópicas, então capricha na limpeza. Lave sempre após o uso, diariamente e frequentemente. Deixe molho, por exemplo, numa solução com água e água sanitária, ou então ferver. Ferver é uma ótima ideia. Um outro ponto importante é o cuidado para não danificar as fibras do pano. Se você usa alguma bucha ou um esfregão para limpar o seu filtro, ou se você deixa ele secando de qualquer jeito, ou se ainda guarda sem muito cuidado, tudo isso pode acabar danificando as fibras do pano e alterando a forma de coar. Um pano furado ou mochibento, ele vai acabar deixando passar mais partículas de café e isso vai mudar o sabor da sua bebida final. Pode ser um problema ou não, aí já depende do seu gosto. Então, na minha opinião, se você usa o filtro de pano com cuidado e tem uma boa rotina de limpeza, não vejo problema algum em usá-lo. Muitos dizem que o filtro de pano dá azia, mas eu não acredito nisso. Eu acho que nesse quesito é muito mais importante se atentar para a escolha do café e não o fato de ser de pano ou não. Café queimado, por exemplo, dá azia, independente do método que você use. Café com a torra clara raramente dará azia, independente do método que você use. Agora vamos falar dos filtros de papel. Tem diferença? Sim. Quem segue essa playlist aqui já viu vários modelos deles. A V60, Kalita, Chemex, Clever, Kone e por aí vai. Cada método, um filtro diferente. O que muda é basicamente o processo de tratamento do papel que vai fazer ali o filtro, a forma, a quantidade de furos. Isso tudo vai, obviamente, interferir na filtragem da bebida. A Chemex, por exemplo, tem um filtro tratado totalmente de forma natural e com uma capacidade de filtragem surpreendente. Ela usa paredes duplas na hora de você poder montar ali o filtro no método. Isso proporciona uma bebida muito limpa, característica central deste método. Já a Kalita tem ali as suas formas de ondinhas, parecendo uma saia de dançarina de hula-hula. Isso aumenta a área de contato do café e da água com as paredes do filtro, gerando uma bebida bem equilibrada, característica central deste método. Percebe que o filtro é praticamente tão importante quanto o próprio método em si? Pois é justamente a união destas duas coisas que garantem um resultado final. Por exemplo, a Kone é praticamente um filtro de papel suspenso de uma forma muito parecida com o nosso filtro de pano. O método não interfere no preparo. O astro central ali é justamente o filtro de papel. Mas, assim, de dica geral ao usar o filtro de papel, eu tenho as seguintes. Primeiro, dobre corretamente o seu filtro. Alguns possuem uma costura apenas, outros possuem duas costuras. A Chemex, por exemplo, vai exigir que você faça quase que um origami, uma dobradura toda especial para montar o seu filtro. Por aí vai. Cada filtro, uma especificidade. Segunda dica importante, escaldar o filtro antes de usar. Sempre, independente de qual seja o método, se for usar filtro de papel, escalde antes. É só jogar a água fervendo em todo o papel, até encharcar bem. Isso serve para retirar o gosto de celulose e produtos usados para tratar o papel na hora de fazer o filtro. Serve também para esquentar o papel e o esquema todo ali do porta-filtro. E o mais importante, serve para encharcar o papel. Assim, na hora de passar o café,
o seu filtro já estará totalmente molhado e não vai roubar a bebida, não vai roubar elementos importantes para dar aroma e sabor final na sua xícara. E por fim, os filtros de inox. Eu tenho aqui um filtro de inox para Chemex e eu tenho também o filtro para Aeropress. Eu vou mostrar eles aí para você. Eu tenho só esses dois, mas existem filtros de inox para praticamente tudo quanto é tipo de método. E o que muda? Muita coisa. O mais óbvio de tudo é a questão sustentável, pois o filtro de papel são descartáveis. Já o inox, não. Se você cuidar muito bem do seu, poderá usar um só filtro de inox a sua vida inteira. E isso, obviamente, gera uma economia financeira, especialmente se o seu método for daqueles que o filtro é diferentão e é mais caro. E também diminui o lixo. Mas sobre lixo, eu, por exemplo, uso filtros de papel quase sempre. E depois eles vão para as minhas composteiras. Para quem não sabe o que é composteira, são caixas com minhocas, onde você coloca ali o seu lixo orgânico e gera adubo e chorume, que são dois elementos maravilhosos para adubar plantas diversas. Então, os meus filtros de papel e as minhas borras de café são 100% recicladas. Aqui em casa mesmo e sem trabalho. Dá para ser ecologicamente correto sem ter que usar filtro de inox só para isso. Mas pode ser que o filtro de inox seja até algo estratégico para você. Uma outra coisa que muda ao utilizar esse tipo de filtro é que, sem papel, a bebida final tem muito mais óleo. O sabor final, ao utilizar filtros de inox, é bem diferente, geralmente mais impactante, geralmente mais potente, o que pode ser muito bom, especialmente se você estiver usando um bom café. A minha única ressalva é que se você optar por filtros de inox, o método em si não vai fazer tanta diferença. Por exemplo, se eu usar a minha Chemex com o filtro inox, ou se eu usar a minha V60 com o filtro inox, o resultado final será praticamente o mesmo, o que jamais aconteceria se eu utilizasse os métodos que eu acabei de dizer com seus respectivos filtros de papel. Ou seja, o inox acaba tornando os métodos um tanto quanto iguais. Isso não é um problema necessariamente. Pode ser até uma outra forma de economia. Você compra aí um filtro inox V60 e pronto. Agora, se você é daqueles que gosta de uma xícara diferente todo santo dia e prefere a versatilidade dos métodos, aí pode ser um problema. Dica final para os filtros de inox: escaldar da mesma forma que o de papel. Aqui, o objetivo é só esquentar a estrutura para não perder temperatura na hora da extração. E é isso, eu espero que tenha gostado deste vídeo. Eu vou pensar se eu faço um vídeo específico falando de como eu reciclo 100% os meus resíduos aqui em casa, os meus resíduos de café, filtros e borras. Deixa aqui nos comentários se você também tem alguma memória afetiva com o filtro de pano, se gosta da praticidade do inox. Comenta aqui qualquer coisa, vamos trocar uma ideia. E segue a gente nas redes sociais para não perder as promoções que estamos fazendo por lá. Lembre-se de se inscrever no canal se não é inscrito. Clica também no sininho para ativar as notificações por e-mail e assim você sempre saberá quando tivermos um vídeo novo aqui no canal. E manda esse vídeo para aquele amigo seu tarado por café, eu tenho certeza que ele vai adorar. Lembre-se, vídeos novos todas as terças e quintas, sempre às 18h30. Até a próxima, durma, se a cafeína deixar.